Igreja regendo os adolescentes, passei mal no culto. E aí eu fui para casa, tomei remédio, passando mal e tomava remédio. De repente eu desmaiei na minha casa. Me levaram para o hospital correndo, desmaiado. Eu me lembro quando eu acordei, eu vi o meu pai sentado na minha frente. E eu falei: pai, eu tô no hospital? Ah, minha filha, você passou mal e está aqui no hospital fazendo uns exames. Meu pai disse assim: você vai precisar fazer uma cirurgia. Uma cirurgia, sim, mas é coisa simples. Não vai acontecer nada não. Ele vai fazer uma cirurgia e você vai voltar para casa. Tá tudo bem. Quando meu pai calou a boca, chega o cirurgião, entrou no quarto, olhou para mim, disse: tudo bem, Suzana? Que bom que você acordou. Aí eu falei: tudo bem, doutor. Olha, Suzana, nós te passamos todo o medicamento, fizemos de tudo que nós podíamos por você. A única solução que tinha agora era fazer uma cirurgia, mas nós não vamos mais fazer a cirurgia. Na hora eu me alegrei, porque eu pensei: nossa, eu não vou fazer mais a cirurgia. Aí quando ele viu que eu me alegrei, aquele médico baixou a vista, preocupado, olhou para mim e disse assim: Suzana, infelizmente não vamos poder mais fazer a sua cirurgia. Tudo que tínhamos que fazer por você, Suzana, nós já fizemos. Da agora em diante só nos resta esperar. Ele olhou o relógio do braço dele e disse assim: nós não temos mais o que fazer. Ele saiu cabisbaixo, triste. Ali o médico estava dizendo: sabe o que para mim? Não tem mais nada para fazer. Agora nos resta esperar a morte. Olhei para o meu pai abaixou a cabeça e eu comecei a chorar. Às vezes a gente não entende o que Deus quer conosco, mas Ele nos leva no deserto para ter uma conversa no particular. E quando Ele nos leva no deserto, é só você e Deus e mais ninguém. Olhei para o teto do hospital. Me lembro como hoje eu comecei a falar com Deus. Ele me fez lembrar das promessas que Ele tem comigo. E eu olhando para o teto, eu entendi que dali onde eu estava ninguém podia me tirar. Meu pai não me tirava dali. A minha mãe não podia me tirar dali. Os médicos não tinham mais nada para fazer. Sabe quem me restava? Só Jesus. Comecei a sentir o espírito da morte no meu corpo chegando. Aquele médico, quando ele saiu do meu quarto, quando ele vai chegando no centro cirúrgico, ele passa por um corredor e lá tinha uma senhora sentada e ele passou por essa senhora muito rápido e ele chegou no balcão e chamou os médicos e disse: ei, toda a equipe médica, vem aqui por favor, rápido. Ele olhou para aqueles médicos e disse: não vai ter mais cirurgia. Mas doutor, a sala já está arrumada, nós estamos só esperando o paciente. Não tem mais cirurgia, infelizmente. Não tem mais o que fazer. Aquela moça está com infecção generalizada e falência múltipla de órgãos. O apêndice dela supurou e já tomou conta de todos os órgãos. Não tem mais o que fazer. Se eu abrir ela no centro cirúrgico, ela vai a óbito. Se eu não abrir, ela vai a óbito do mesmo jeito. Então só falta a morte cefálica. Não tem mais o que fazer. Os remédios já não reagem mais ao corpo dela. Aquele médico apavorado dispensou a equipe que ia trabalhar na cirurgia. E aí ele volta de novo no mesmo corredor. Quando ele passa por aquela senhora chama por ele: doutor! Ele olhou para ela e disse: pois não, minha senhora. Por acaso o senhor está falando da Suzana Paula? Ele olhou para ela atento e disse: mas quem é a senhora? É da Suzana Paula que o senhor está falando? Sim. Mas quem é a senhora? Aquela mulher disse assim: eu sou a mãe dela. A senhora escutou o que eu estava dizendo? Escutei, doutor. Me perdoa, minha senhora. A senhora não podia escutar dessa maneira. Felizmente, não tem mais o que fazer pela sua filha. Ela deu uma infecção generalizada. Não tem condições de sobreviver. E a minha mãe, sem derramar uma lágrima, olhando nos olhos do médico, apontou o dedo para ele e disse: doutor, o Deus que deu vida à minha filha é o Deus que vai tirar a vida dela no tempo e na hora dele. E não é tempo da minha filha morrer. Ele surpreendeu, olhou para ela: minha senhora, eu não estou brincando. Não tem condições, a sua filha está à beira da morte, ela tem poucos minutos de vida. Eu não posso fazer nada por ela. E ali ele começou a contestar com a minha mãe. E a minha mãe olhou para ele com um olhar de profeta e disse: ô doutor, pegue a minha filha agora, vá para o centro cirúrgico, leva ela, porque o próprio Deus, que é médico por excelência, já está lá para fazer a cirurgia dela. O médico olhou para ela e disse: isso é loucura, minha senhora. Se não fosse a fé da minha mãe, eu não estava aqui hoje te contando esse milagre. E naquele momento, o médico olhou para minha mãe, tentou contestar mais uma vez, e ela disse: doutor, me dê um termo que eu vou assinar. Se ela for a óbito ao centro cirúrgico, a responsabilidade é minha, mas ela não vai morrer. O senhor vai ver um milagre. Aquele médico olhou para minha mãe, me coloca na maca, me leva correndo para o centro cirúrgico. De repente eu não vi mais nada. Tudo ficou escuro. O meu espírito sai do corpo e eu consegui me ver deitada na maca.
quando o teu espírito sai do corpo, quando essa matéria aqui ela morre, essa carne, quando a tua memória morre, não tem mais arrependimento. E aí, no momento em que eu estava morta, o meu espírito estava angustiado, porque a gente sabe quando a gente não está bem com Deus. O nosso espírito sabe que o nosso espírito não está bem com Deus. E de repente veio uma luz na minha direção muito grande, e uma luz muito forte. Eu tentava abrir os olhos, não enxergava, mas eu não conseguia, porque era tudo no espiritual, era muito forte. De repente, uma explosão na minha frente, um anjo se aparece, e o anjo vem se aproximando, e eu tentava olhar para ele, e era muito celestial. Aí ele vem com uma bandeja de ouro estendida, e ele vem se aproximando, e eu consigo ver a bandeja. Era uma bandeja de ouro, linda, reluzente. E o anjo se aproxima de mim, e ele fala comigo. O anjo diz assim: na minha mão direita tem essas ferramentas. E ele abaixou as ferramentas, eu olhei. Eram ferramentas de pedreiro, de construção. Eu não entendia nada, porque eu não sou pedreiro, não sei mexer com construção. E aí ele estendeu a outra mão e disse: na minha mão esquerda tem este lenço. Eu olhei para aquele lenço. Era branco, mais alvo do que a neve. Era um lenço celestial. Aquele lenço era a minha esperança. Eu senti tanta vontade de pegar o lenço, ao mesmo tempo um temor muito grande, porque eu estava diante de um anjo muito grande. Eu fui para tentar pegar o lenço. O anjo se afastou para trás, estendeu as duas mãos na minha frente, e o anjo disse bem alto e forte: o Senhor teu Deus me manda te perguntar, se tu escolheres as ferramentas, é para tu trabalhar na obra dele, na presença dele. Se tu escolheres o lenço, significa a tua vida que já está com ele. Sabe o que eu estou fazendo aqui hoje, irmã? Você sabe o que eu estou fazendo aqui hoje? Usando as ferramentas que ele me deu, para ver a tua vida curada, para ver você se levantar na presença de Deus, para você entender o quanto a tua alma é importante. Tá todo mundo falando desse vídeo